Bom, boa noite a todos vocês, irmãos e irmãs. Estamos aqui para a nossa palestra de filosofia clínica, agora pelo Instituto Serd de Educação Formal. A nossa quinta-feira promete ser cada vez mais cheia, porque inclusive na semana que vem, marca aí, na semana que vem, a partir das 7 da noite, o professor João estará aqui para atender os irmãos e as irmãs, as pessoas que querem fazer o curso de práticas musicais. Então, quem é da área da música, o Instituto Serd está oferecendo esse curso e começa na quinta-feira que vem, às 7 horas da noite. Daqui a pouco a gente anuncia mais uma vez, tá bom? Então, o jovem que veio já pode vir e trazer mais um. Então, vai ser 1 hora aí de aula em práticas musicais. Nesse momento, temos inclusive aqui a satisfação de estar recebendo aqui mais 2 irmãos e irmã, né, 2 jovens que estão para a nossa palestra de filosofia clínica. E nós já passamos a primeira pergunta. Qual que é a primeira pergunta? Quem é você? Então, esse quem é você é uma autoidentificação. E hoje nós estamos aqui para dar continuidade a essa palestra de filosofia clínica. Nós vamos andar por 3 meses nessa disciplina e são 6 perguntas. E a segunda pergunta que nós vamos procurar responder ou ajudar vocês a responder é: por que você é assim? Sabe aquela reclamação que as pessoas fazem de você? Por que você é desse jeito? Eu não entendo, seu pai não é assim, sua mãe não é assim, sua tia não é assim, sua avó não era assim. Por que você é desse jeito? Por que você saiu diferente de todo mundo? Por que você não é igual a todo mundo? E ou você mesmo perguntando para você: por que eu sou assim? Por que eu não sou de outro jeito? Então agora nós vamos começar a trabalhar clinicamente, tá? E psicologicamente, filosoficamente, nessa outra pergunta aí que ela perturba bastante a gente. E não é só vocês não, é a gente, a mim também. Eu quando me pego assim, eu falo: mas por que eu sou desse jeito e não sou do outro jeito? Será que tem conserto isso aqui? Ou está com defeito de fabricação? E vai ter que ser assim até o fim? Mas eu fico muito consolado porque esse problema não é só seu e não é só meu, era problema do apóstolo Paulo. Ele chegou e falou: Senhor, eu não aguento esse espinho na carne, então o Senhor tira de mim. Então ele também tinha esse problema de por que eu sou assim, né? Alguém reclama como que você é assim, gostaria de mudar você, mas será que você realmente precisa mudar? E se você tiver que mudar, você vai mudar o quê? Vai mudar tudo? Vai mudar de uma vez? Vai mudar agora? Da água para o vinho? Bom, nós estamos pelo Instituto Serd e aqui está o nosso quadro de professores e as disciplinas que nós estamos colocando. Aproveitar aqui e dar uma boa noite às pessoas que nos acompanhem pelo canal Teólogo de Fronteira no YouTube. O Instituto Serd está com as matrículas abertas para os cursos. E esse aqui é o nosso grupo de professores. Vocês estão vendo aqui, ó? Aqui nós temos a professora Carol, que está trabalhando com marketing digital online, tá bem? Ela vai estar trazendo as aulas dela online nas quartas-feiras, a partir das 9 horas da noite. Aqui o professor João, que nós já falamos, estará trazendo o curso de práticas musicais. Aqui a aula é presencial, nas quintas-feiras, às 7 horas da noite. Nós temos aqui o professor Jonathan, ele oferece o inglês profissionalizante online. As aulas dele serão na quinta-feira também, a partir das 7 horas da noite. E a nossa irmã Gabi, também o curso de inglês profissionalizante presencial aqui na sede do Instituto Serd, também todas as segundas-feiras a partir das 8 da noite. E aqui está o professor Rogério, com as disciplinas de ciências bíblicas, teologia cristã, pedagogia cristã, literatura cristã, filosofia cristã e filosofia clínica. Alguns online, outros presencial e alguns online e presencial. Para saber os horários, aí a gente já montou uma grade de horários e estamos disparando, tá bem? Eu estou muito contente, inclusive, que um irmão hoje entrou em contato conosco para começar a fazer pedagogia cristã, está nos acompanhando, inclusive, pela internet. Aí ele já inscreveu a esposa dele também em pedagogia cristã e pegou o nosso encarte e já colocou nos grupos que ele participa, falando da qualidade do trabalho que a gente faz e da graça que Deus está nos concedendo. Por isso, vamos aqui manter a nossa fé, a nossa piedade, a nossa humildade e a qualidade, tudo junto, tá bem? É uma alegria que nós estamos vivendo neste momento, através do Instituto Serd. Disciplina de agora: filosofia clínica. Feito o comercial, né, ou a propaganda, ou a divulgação, usar um nome mais leve, né, divulgação, perguntamos: por que você é assim?
Está no livro também, eu só não trouxe o livro hoje, mas aí eu vou trazê-lo na próxima semana. Um livro semelhante a esse aqui, que é o de Filosofia Clínica, um livro que foi escrito aí a duras penas, porque tem que examinar bastante material para poder trazer algo diferencial. E a gente colocou lá no livro, a segunda maior angústia. O que é angústia? Angústia, o que vem a ser angústia? Angústia é a sensação de que você chegou num ponto sem saída, isso é angústia, tá bem? Você está numa sensação, numa situação em que você não vê sentido em tomar uma decisão. Então a angústia ela é maior do que as suas forças. Então todas as vezes que você se deparar numa situação em que você não tem forças para sair dela, nem vontade, sabe, e nem esperança, você está em angústia. Está em angústia. Geralmente a pessoa angustiada ela se fecha, ela se isola, ela se separa, ela vai para um canto só dela. Isso aí é angústia. E não adianta você perguntar o que é que você tem, porque ela não sabe dizer o que ela tem. Não é uma coisa que assim, está na prancheta, eu tenho isso e isso e isso, eu não sei o que eu estou sentindo. Só estou sentindo um aperto, uma angústia, uma aflição, sabe, uma vontade de chorar, de sair correndo, de não falar com ninguém, estou angustiado. E a segunda maior angústia que nós temos, tá, que se abate sobre a nossa alma é saber por que somos o que somos e não somos de outra forma. Poxa, de vez em quando eu faço um balanço existencial, e no meu balanço existencial eu não gosto de algumas coisas que eu gosto no secreto, ou que eu faço no secreto, e que eu luto contra no secreto, simplesmente assim. No meu balanço existencial é coisas que eu faço e escondo de mim mesmo. Nem coloco no meu diário e nem deixo ninguém do Facebook ficar sabendo, muito menos no Instagram. Não falo, não transformo em testemunho de igreja. Por quê? Porque tem coisas realmente que são deploráveis até para nós mesmos. Sendo assim, a gente pergunta, mas se eu não gosto, por que eu faço? Também tem um consolo, porque o apóstolo Paulo está comigo nessa história. O apóstolo Paulo falou, miserável homem que sou. Estou escrevendo aqui a carta aos Romanos, já falei de tanta coisa, de justificação pela fé, do juízo de Deus, sabe, da graça do Senhor, já falei, mas cheguei nesse ponto aqui, eu lembrei que eu sou um miserável. O que eu quero fazer eu não faço, mas o que eu quero fazer, esse eu não faço. Então, o que eu deveria fazer eu não faço, e o que eu não deveria eu faço. Então, obrigado apóstolo Paulo por ter escrito o capítulo 7 de Romanos. Não é o único, tá vendo? A vida, ela vem se desenvolvendo fase por fase, dobrando esquinas e deixando quarteirões existenciais para trás. E é o problema que o Heráclito coloca para nós. Quem foi Heráclito? Tá? Por ser um curso de filosofia, eu gosto muito de citar os filósofos também. Então o Heráclito, ele foi um homem que ele se desenvolveu intelectualmente mais do que todo mundo. Mas ele cresceu tanto intelectualmente, tanto, que ele não tinha paciência de conversar com as pessoas. Porque ele percebia que as pessoas só jogavam a conversa fora, sabe? Aquela mesma água de sempre, né? E aí, tudo bem? Vai chover hoje? Vai chover hoje. E aí, choveu ontem? Choveu ontem. Vai chover amanhã? Vai chover amanhã. Nossa, o tempo está ruim, né? O tempo está ruim. Então as conversas não se desdobram. E o Heráclito chegou num ponto em que ele ficava calado. Ficava calado. E de vez em quando ele soltava uns desaforos. Só que não era desaforo assim do tipo, estúpido, sai para lá que eu não quero conversar com você. Os desaforos de Heráclito eram pequenas frases que ele soltava que colocavam a pulga atrás da orelha. O que o Heráclito quis dizer com isso? E uma das frases de Heráclito é a seguinte: pantarrém. Ele era grego. Ele viveu 600 anos antes de Jesus, em Éfeso, na Grécia. E ele, como grego, ele dizia pantarrém. O que significa pantarrém? Tudo é um. Significa isso. O todo que você conhece é uma coisa só. Então você fala o seguinte: não, eu não consigo entender. Ali eu estou vendo instrumentos, estou vendo ali suportes, eu estou vendo ali projeção, eu estou vendo ali o palco. Cada um é uma coisa. Aí o Heráclito dizia: não, tudo isso aqui que você está vendo é um só, é uma só realidade. Pantarrém. Tradução para pantarrém: tudo flui. É uma tradução em português, mas não significa isso exatamente. Como assim, tudo flui? Aí ele dizia: ninguém se banha duas vezes no mesmo rio. Poxa, como assim? Ontem mesmo eu fui ali, ó. Se fosse lá no Paraná, né, que eu conheço um pouquinho mais, é no Paranapanema. Eu tomei banho no Paranapanema.
Ele está lá, o rio está lá. E o Heráclito fala, não, o Paranapanema não está mais lá. Como assim? Você não pode se banhar duas vezes no mesmo rio. Por quê? Primeiro, que as águas que estão vindo já não são as mesmas. Aquela água que está passando ali onde você se banha, ela veio de outro rio, lá de cima, lá das cataratas, lá de cima, lá, sabe, do Solimões, de outro lugar. Então aquelas águas vieram de longe, que vieram de mais longe, de mais longe. Então quando você entrou, aquelas águas passaram e foram embora, já não são mais as mesmas águas. E segundo, quando você desceu, você era uma pessoa, quando você subiu, você era outra. Antes de você entrar no rio, você era de um jeito, depois que você saiu do rio, você já era de outro jeito. Então tudo flui, tudo muda o tempo todo. E nós que vivemos nessa era digital, a gente está ficando louco. A gente se sente desatualizado o tempo todo. O tempo todo. Se você tiver um programa pirata no seu computador, aí você estava frito. Porque você precisa do computador e ele entra em atualização. Meia hora esperando. Pronto. Então a gente se sente desatualizado. O pessoal faz questão de dizer que o seu iPhone já não... A sua internet já não... Sabe? O seu monitor de TV também já não... Por quê? Porque está correndo tudo muito rápido. Muito rápido. E a gente está percebendo que nós estamos ficando para trás muito rápido. Criancinha, rapaz, esses molequinhos, tá passando a perna na gente, estão aprendendo aí a falar inglês porque eles ficam assistindo os desenhos em inglês e jogos em inglês, e você fica se batendo aqui, com as aulas da professora Gabi aqui, falando como que eu vou fazer A, B, C, D, E, F, G, quantas vezes eu tenho que ouvir, eu não estou entendendo. E o menininho lá de 7, 8, 9 anos já foi lá, ouviu e, tá, professora, mandou, disparou. Poxa. Então esse sentimento de que eu estou envelhecendo muito rápido. Estou envelhecendo, a vida está passando muito rápido, sabe? É o micro-ondas e o micro-ondas está muito lerdo, né? 1 minuto, você já viu, percebeu? Que 1 minuto no micro-ondas demora pra caramba? Demora. 3 minutos para fazer o seu miojo, demora. É a sensação de que o mundo colocou você para correr atrás do vento. Eclesiastes está atual, tá vendo? Tudo é vaidade, é correr atrás do vento. Então nós temos aqui essa sensação de que a vida, ela vem se desenvolvendo fase por fase, dobra as esquinas, porque você vai, agora eu vou recuperar o tempo que eu perdi. Agora eu vou recuperar. Aí quando você vai, a vida já virou as esquinas assim, cadê? Estou perdido. Estou perdido. Bom, eu estava aqui agora mesmo, né? O GPS mandou você para o lado errado. Aliás, dirigir com o GPS é um sacrifício. Se você não conhece o caminho, eu não sei o que acontece com ele, que ele dá para você assim, uma alternativa, quando você vai na alternativa, você está errado. Pronto, e se você tiver de Uber, então, esse cara está dando um golpe em mim. Está dando um golpe em mim. Essa é a sensação, o tempo todo. A vida dobrou a esquina. E vai deixando os quarteirões existenciais para trás. Ó, quarteirões quer dizer, quando você para pensar o tempo que você deveria ter ganho, já foi o tempo. É ou não é a sensação de estar sempre atrasado? Estou atrasado para aprender, estou atrasado para namorar, estou atrasado para casar, estou atrasado para ter filhos, estou atrasado para começar a minha faculdade, estou atrasado, sabe a história do Alice no País das Maravilhas? Então você é o coelho maluco lá, que fica lá correndo com aquele relógio no pulso, o tamanho do relógio é maior do que o braço dele, ele fala, estou atrasado, você está sempre atrasado. Mas por que o senhor está atrasado? Será que é porque o senhor não se programou antes? Não sabia que tinha que chegar no horário? Eu me programei, mas aconteceu alguma coisa no meio do caminho que eu caí e me machuquei. Não é, pastor João? Estou atrasado. Então o que acontece? Vamos lá. Vez por outra, nós paramos para fazer um balanço de quem nos tornamos. E em grande escala, há uma insatisfação com o resultado. Se você fica insatisfeito quando você faz o seu balanço existencial, dos lugares que você não visitou, do brinquedo com que você não brincou, da música que você não cantou ou não dançou, se você tem aquela sensação de perdi a oportunidade, seja bem-vindo aqui ao restante da humanidade. É todo mundo assim. Está todo mundo nessa ideia. No balanço sempre tem aquela sensação de insatisfeito. Estou insatisfeito. Aí você fala, isso aí é ruim ou é bom? Irmã Rosa, a sensação de ficar insatisfeito é ruim ou é bom, irmã Luana? É bom. Porque enquanto você está insatisfeito é porque você está vivo. Dá para melhorar, dá para te impulsionar, dá para te colocar para frente, porque quando chegar naquele momento em que você fala, opa, minha alma está boa,
agora eu vou descansar, sossegado, fazer mais nada. Quer dizer então que a morte está dizendo: opa, essa noite eu vou te levar então. Essa noite eu vou te levar. Já completou a sua carreira? Tão cedo assim? Então essa sensação de insatisfação que você tem é positiva. Conversa com ela. Está insatisfeito? Que bom. Se o senhor tivesse satisfeito, o senhor não estava aqui essa noite. As pessoas que estão com a sensação de eu já sei tudo, já consegui tudo, não preciso de mais nada, não vão fazer mais nada, nem oferecer mais nada, porque já chegou no ponto de volta a Jesus, que eu não quero mais nada por aqui. Ou então, a boca escancarada, cheia de dentes, só esperando a senhora da foice chegar. Mas Deus, na sua sabedoria, Ele vai colocar, diz o autor do Eclesiastes, que Deus ele colocou a sensação de eternidade no coração dos homens, para que com essa sensação Ele venha a afligir a alma dos homens. Já leu isso em Eclesiastes? Essa é a tradução. Deus colocou a eternidade no coração dos homens para produzir nos homens a insatisfação. Não dá para ficar por aqui, deve ter uma coisa melhor lá do outro lado. Então essa é a sensação que você vai ter. Então, conviva bem com a sua insatisfação, é lógico, não entra em paranoia, não entra em neurose, sabe? Em doença mental. Mas administre esse negócio aí. Por quê? Você está insatisfeito com o resultado. Mas o que é o resultado? O resultado é a soma dos fatores. É o final da equação. Você chegou no final? Qual que é a frase que a gente diz, né? No final tudo vai dar certo. E por que não deu certo ainda? Qual que é a lógica? Porque não chegou no final. Esse é um irmão lógico, tá vendo? Se não deu certo é porque não chegou no final. Então não é hora de desistir. É hora só de você atualizar o GPS. Atualizar o GPS. Um dia desse eu estava com um problema na minha internet, aí eu comecei a perceber que o sinal estava caindo demais. Eu desliguei tudo. Fui tomar café. Desliguei da tomada. Liguei de novo. Dei uma nova carga. Voltou o sinal. Aí eu fiz a minha transmissão. Não era o final ainda, não é o fim de tudo. Então vai dar certo? Vai dar certo. Quando? No final. Não deu certo? É porque não chegou ao final. Tem que fazer de outra forma e de outra maneira, tá bom? Poderíamos ter chegado aos 20 anos sendo outra pessoa, e agora eu devolvo aqui a bola para vocês. Você poderia ter chegado aos seus 20 anos de idade. Eu acredito que vocês devam ter um pouquinho mais de 20 anos. Tem alguém aqui com menos de 20 anos, exceto o Adriel? O senhor tem menos de 20 anos? Quantos anos o senhor tem? 19? Então eu vou mudar a pergunta para o senhor. O senhor vai chegar aos 20 anos seu lá sendo outra pessoa? Você acha que nesse momento aqui está acontecendo uma interferência no curso da sua existência? E quem está interferindo? Você mesmo. Como que você está interferindo? Ao invés de você deixar a vida correr lá, vão ter, chegar aos 20 anos, quando chegar lá eu vou ver o que vou fazer, você está tomando algumas decisões agora. Algumas mudanças estão acontecendo por causa das suas decisões. Então o seu curso estava indo aqui, você mudou o seu curso com as suas decisões. Quando chegar lá o ano que vem, que a gente estiver aqui ainda em filosofia clínica, não vai ser filosofia clínica 1, módulo 1, porque o ano que vem a gente vai para o módulo 2. Quando chegar lá, quando o senhor faz aniversário? Não entendi. Fevereiro? Módulo 2 de filosofia clínica. Vamos ter alterado o curso da sua história. E aí você vai perguntar, vai responder: você poderia ter chegado aos 20 anos sendo outra pessoa? O nosso irmão Bruno diz que tem menos de 20 anos. Não é por perna, meu irmão, é no total. O senhor tem menos, né? Tem 19, né? Parabéns. Então, você poderia ter chegado aos 20 anos sendo outra pessoa? Poderia. Desde que as suas decisões tivessem sido outras, a sua formação tivesse sido outra, as suas escolhas tivessem sido outras. Mas você chegou aos 20 anos e no balanço você é aquilo que você era. Agora, volta lá nos 20 anos. Quem era você aos 20 anos de idade? Onde você estava? Fazendo o quê? Aos 20 anos de idade. Puxa, se eu pudesse voltar no tempo e mudar, mudaria? Acho que a grande maioria gostaria de chegar nos 20 anos e falar: é por aqui, ó, sabe? Mas Deus eterno não permitiu isso.
E quando vier os 40 ou 60 anos, quem você vai ser? Já que você não tomou aquelas decisões em 20 anos, você ganhou mais 20 anos de prazo. Que bom, né? Já gostou, irmã Rosilane? A senhora ganhou mais 20 anos de prazo. Aonde que está isso na Bíblia? Fala para mim, já que você é um professor, teólogo e pregador, e já leu a Bíblia, e conta a vantagem que é o grande leitor da Bíblia. Onde está isso na Bíblia? Na vida do rei, tá? E o nome do rei era Ezequias. Chegou no dia da morte dele, aí Deus falou assim: ô profeta Isaías, vem aqui, vai lá no palácio do rei, fala para o Ezequias que, ó, põe a tua casa em ordem. Se tem que pôr em ordem é porque tem alguma coisa fora de ordem. É aquela sensação de eu já corri, já fiz um monte de coisa e ainda não consegui dar conta de tudo. Graças a Deus. Porque quando você conseguir dar conta de tudo, quer dizer então que você é o elo da perfeição. Aí o Isaías chegou lá no palácio, Deus mandou dizer para você colocar sua casa em ordem, porque você vai morrer. Você vai morrer. Aí o Ezequias fez o balanço existencial dele, virou o rosto para a parede, entrou em angústia, tá bem? Porque tem gente que gosta de viver, irmã Gabi. Faço assim. Tem gente que gosta de viver. Tem gente que gosta de viver e viver bem, e viver muito. Tem gente que gosta de viver tanto, que ele dorme só 4 horas por dia. Porque ele quer aproveitar 20 horas da vida. Então ele dorme 4 horas. Aí quando dá lá 5, 6 horas ele está de pé. E vai o dia inteiro, no gás, hein? No gás, no vigor, na produtividade, andando, viajando, conversando, construindo, aconselhando, sendo aconselhado, assistindo filme, ouvindo música, trabalhando, produzindo. Aí chegou a hora de dormir, ele vai lá, deita, dorme 4 horas, que está instalado de novo. Gosta de viver muito. Então tem gente que gosta de viver. E que essa seja a sensação que você tem. Você que é aqui participante do Instituto SERD, está participando de filosofia clínica, começa a gostar de viver. Nós vamos combater aqui qualquer tipo de pessimistas de Schopenhauer, porque Schopenhauer foi um filósofo pessimista. Schopenhauer, ele dizia que o mundo é uma tragédia, tá? O mundo é uma tragédia. Então a vida no mundo é uma vida trágica. Isso aí é Schopenhauer. Mas nós não vamos ser aqui discípulos de Schopenhauer nessa questão. Nessa da gente não vai. Então a gente vai aqui para o outro lado. Eu gosto de viver, então eu vou viver. E dá para viver melhor, irmã Luana? Dá para viver melhor. Dá para viver muito bem. Dá para a gente trazer até o Benício de Paula aqui de vez em quando para a gente ajudar a gente, né? Eu gosto da pureza da resposta das crianças. É a vida. É bonita e é bonita. E viver e não ter a vergonha de ser feliz. Cantar com essa certeza de que eu sou um eterno aprendiz. Eu sei que a vida devia ser bem melhor, e será. E isso não impede que eu repita. É bonita e é bonita. Viver é bom, meus irmãos. Viver é bom demais. Ter saído da barriga da mãe, ter entrado no ciclo da existência, entrar em competições, perder e ganhar. Isso aí é vida, é uma vida humana, é o que a gente tem. E a gente vai aproveitar muito bem aquilo que a gente tem. Esta é a sensação que a gente deve ter. Aula de filosofia clínica, para mexer nessa sensação de derrotismo, sabe? De fracasso, de entreguismo. Entreguismo, vamos entregar o Brasil. Não vou entregar o Brasil coisa nenhuma. Vou bater de frente com o gigante vermelho. Entregar. Aqui é Davi, meu. Aqui é Davi. Davi chega e vê o gigantão lá e fala: opa, uma pedrada resolve isso daí. Entendeu, irmão Bruno? Com uma pedrada você resolve o problema do camarada. Mas tem que ter a coragem de enfrentar o bicho grandão, sabe? Gigantão. Teve um filósofo chamado Proudhon, tá? Proudhon, ele foi um filósofo político, tá? Um filósofo político. Então o filósofo político é aquele que fica pensando politicamente na vida, tá? Como que eu vou organizar isso aqui para ficar melhor? Isso aí é um filósofo político, chamado Proudhon. Ele também é chamado pai do anarquismo, tá? O anarquismo é uma filosofia política. O anarquista é aquele tipo de pessoa que fala o seguinte: a gente não precisa dos governantes. Isso é um anarquista. Eu não preciso daqueles governantes. Por quê? Eu com a minha família por aqui, a gente se organiza e a nossa organização sai melhor do que aquele político mandando aqui asfaltar a nossa rua. E é por isso que existe a associação de bairro. A associação de bairro vai lá, reúne os moradores, levanta os recursos, mobiliza a sociedade e a rua é asfaltada.
E pronto. Agora, sem associação de barro, fica pisando no barro lá e falando: a prefeitura no asfalto isso aqui, a prefeitura no asfalto isso aqui, a prefeitura no asfalto isso daqui. A associação de bairro vai lá, ajunta todo mundo, compra o asfalto, coloca lá no barro e resolve a situação. Quando a prefeitura chegar, tira o velho e coloca o dela. Mas não chegou ainda. Beleza, né? Olha que ótimo. Precisa de filosofia clínica? Esse pessoal aí, eles têm filosofia clínica na veia, na prática. Então o Proudhon, ele era um anarquista por isso. Ao invés da gente ficar esperando os governantes resolverem o nosso problema, vamos nos ajuntar aqui e vamos resolver nós mesmos? Aí o Proudhon, ele falou o seguinte: os grandes, eles só são grandes porque, nós estamos assim, Então você fica olhando para o grande desse jeito, Os grandes só são grandes porque nós estamos de joelhos. Façamos o seguinte, vai ficar da mesma altura que o cara, meu. Para de se rastejar, para de pedir favor e pelo amor de Deus. Pega a pedra e taca na cabeça do gigante, pega a espada do gigante e corta a cabeça dele. A mesma espada que ele ia afrontar os exércitos de Israel, virou agora troféu de guerra. Então você, pequenininho do jeito que é, você tem uma habilidade humana muito grande, é só você usar essa habilidade. Agora, se quiser que os outros paguem a conta para você, aí você vai ter que ficar na fila de espera, porque está todo mundo nessa ideia aí, paga a conta para mim, né? Então, poderíamos ter chegado aos 20 anos sendo outra pessoa, e quando vier os 40 ou 60 anos, quem é que você vai ser? Então a vida te deu uma nova oportunidade, usa ela agora, antes de você chegar aos 40, agora sim é com o senhor, viu, irmão Bruno? Agora sim, aquela hora era com o rapaz aqui, com ela, com ele, agora é com vocês aqui, antes de chegar aos 40, bem, eu já passei dos 40, então estou na terceira parte aqui, eu espero chegar aos 60 anos melhor do que eu cheguei aos 40, melhor, e o que eu tenho que fazer? Oi? Quem passou 60? Deixa eu ver se eu contemplei aqui, o que poderia ter mudado o rumo das coisas? Então tem alguém aqui que já passou dos 60? Aqui, o nosso pastor aqui, já passou dos 60, e passou como? O Cabo da Boa Esperança, porque o Cabo da Boa Esperança, ele foi rebatizado, de acordo com a história, ele era chamado Cabo das Tormentas. Então chegou nos 60 é o Cabo das Tormentas, né? Doença, velhice, cansaço, desânimo, desalento. Mas aí os navegadores falaram o seguinte: vamos enfrentar o Cabo das Tormentas. Pegou as caravelas que foram inventadas lá na escola da aeronáutica daquele tempo lá, pegou as caravelas, levantou, enfrentou o Cabo das Tormentas, dobrou o Cabo das Tormentas e chamou o Cabo de Cabo da Boa Esperança. Mudou ou não mudou? Está vendo aí, irmã Rosa, como mudou? Era o Cabo das Tormentas até chegar nos 60. Virou Cabo da Boa Esperança. Então aquele problema que é uma tormenta para você, só é tormenta porque você fica com perspectiva de derrota, de fracasso. Não vai dar certo, não vou conseguir, não vou chegar lá. Todo mundo tentou e morreu. O Triângulo das Bermudas, o grande mistério do Triângulo das Bermudas, não sobrevoe sobre o Triângulo das Bermudas, senão você vai desaparecer lá. Avião desaparece lá, navio desaparece lá. Criou-se um mito, que é o mito dos 60 anos de idade, mito da velhice. Aí você vai lá e enfrenta o mito. O que acontece? Tem um monte de avião passando por cima do Triângulo das Bermudas e continua chegando do outro lado do mesmo jeito. Navio passa por ali, chega do mesmo lado do mesmo jeito. Pronto, enfrente os mitos. Então nosso irmão João, pastor João, professor João, chegou nos 60, virou o Cabo das Tormentas, transformou em Cabo da Boa Esperança. Está aí, vocês veem quando ele dirige o culto como que é, quando ele prega como que é, quando ele canta como que é. Então, o nosso balanço é o seguinte, quem é que você vai ser quando você chegar lá onde você vai chegar? Só não antecipa isso daqui, tá bem? Não é para antecipar. Você tem que viver a idade que você está hoje. Você tem que aproveitar a idade que você tem hoje. Então, se você é jovem ainda, então viva como jovem ainda. Tem que viver como jovem, não é para, sabe? Eu já estou antecipando a idade da minha avó. Um dia velho será, um dia. Então, quando chegar lá, nesse um dia velho será, aí você vai se comportar como um velho. Pronto. Então a gente, o que poderia ter mudado o rumo das coisas? Qual decisão que você deixou de tomar que você lamenta até hoje?
Qual decisão você deixou de tomar? Qual escolha você deixou de fazer que você lamenta até hoje? Bom, você lamentava até hoje, tá bem? Faz aqui um pacto com você, não comigo, mas faz aqui um pacto com você e faz as pazes com o seu passado, tá? Você que está nos assistindo aí pelo canal Teólogo de Fronteira, faça as pazes com o seu passado. Faça as pazes com as decisões que você deveria ter tomado lá atrás e não tomou, e você fica lamentando, se... Então, eu vou dizer para vocês que, se eu tivesse trabalhado no Banco Safra, quando a minha professora de português me ofereceu para me apresentar como office boy lá, mas isso aí eu tinha 16 anos, se... Eu estou em paz com o meu passado. Então, o que eu tinha que fazer naquela época, eu fiz naquela época. Os erros que eu tive que cometer, eu já cometi naquela época. E agora? Eu tenho que cometer os erros de agora. As minhas experiências e tentativas de agora. Enquanto você está, respirando, filhão. Porque no dia que vier Eclesiastes 12 para você... Quando chegar o tempo de quebrar o copo, meus irmãos, na beira do caixão, aí você tem que fazer igual o Jacó. O que fez o Jacó? O Jacó viveu 110 anos. Sabe, mas ele viveu bem, hein? Opa, Jacó viveu bem. Viveu e ele encheu a vida, encheu a taça. Aí teve um amigo meu que veio se aconselhar comigo uma vez, eu falei o seguinte: irmão, vai lá, bebe tudo que tem na taça e depois você come o vidro. Já que você tem que fazer, então faz bem feito, para não ficar lamentando depois, pelo leite derramado. Aí ele foi e fez isso aí, bebeu o vinho e falou: e agora? Só tem a taça, come o vidro, filho. É seu. Então vem tudo junto. Mas pelo menos você está preenchendo a vida, está enchendo a vida de sentido, de significado. E faça as pazes com o seu passado. Pronto, eu tomei a decisão que tomei, mas foi minha decisão. Ninguém é culpado. Eu andei por esses caminhos, fui eu. Mas eu quero aqui exaltar a vida que eu tenho hoje. Olha a oportunidade que a vida está me dando agora, nesse momento. E se você tiver que mudar alguma coisa para o futuro, você vai ter que fazer agora. Porque o seu futuro depende das suas decisões do agora, tá bem? Então, para nortear a nossa terapia de filosofia clínica, nós tomaremos de empréstimo as palavras do Confúcio. Mas Confúcio não é crente. Por que você vai trazer o Confúcio? Porque aqui é uma palestra de filosofia. Então, a filosofia ela tem essa virtude. Qual que é a virtude da filosofia? Ela ouve todo mundo. A gente não está aqui numa aula de religião para saber o que Confúcio explicou sobre a salvação da alma eterna. Não é aula de Evangelho segundo Confúcio. Então aqui é uma palestra de filosofia clínica para dizer, teve um camarada na China, chamado Confúcio, ou Confucio, tá, Kung Fu, tá vendo? Confucio. Então, ou Confúcio. Em português, Confúcio. Teve um cara na China, chamado Confúcio, que escreveu um livro, e o livro dele foi tão bom que ele venceu as épocas. E os conselhos que ele deu para os chineses naquele tempo foi tão bom que os chineses seguiram. E ele conseguiu fazer a reforma política de uma cidade inteira. Então a gente vai tomar de empréstimo aqui a palavra de Confúcio, seguindo a orientação de Will Durant, que eu já falei para vocês que o Will Durant é o filósofo que nós estamos tomando aqui de cabeceira, para ver o que o Will Durant falou sobre Confúcio. Tá bem? Em seu livro, Os Grandes Pensadores. Segundo Durant, Kung Fu. Quem gosta de Kung Fu? Quem faz Kung Fu? Então, quem gosta de Kung Fu e quem faz Kung Fu? Então, Kung Fu empreendeu restaurar a sanidade e a ordem da sua terra, que era a China. Como? Vamos ouvir. Então, Confúcio está vivendo num tempo em que a China está uma desordem. E ele está insatisfeito com a China com que ele vive. A gente vai ter uma série de palestras aqui, é como mudar de mundo. Não é como mudar o mundo, tá bem? Mas como mudar de mundo. Então Confúcio falou, a China do jeito que está, eu não estou gostando. Pelo menos esse lugar aqui que eu estou vivendo, não está do jeito que é o meu paraíso. Então o que eu vou fazer? Aí o Confúcio, ele vai tentar restaurar a sanidade e a ordem da sua terra. Então vamos ver a palavra de Confúcio. Confúcio diz, deixa eu ver aqui o horário. Dá tempo da gente fazer, que é o último slide também, tá bem? Os grandes antigos, aqui é Confúcio, tá? Durant que está citando. Os grandes antigos, quando queria revelar e propagar as mais altas virtudes,
punham os seus estados em ordem. Então a gente vai aqui na semana que vem trabalhar passo a passo essa frase de Confúcio, tá bem? Vamos fatiar ela em parte, e aqui a gente vai dizer por que que você é assim. Tá, mas o que que eu deveria ter feito para não ser do jeito que eu sou? Bom, daqui a pouco eu vou continuar do jeito que eu estou. Eu não quero estar do jeito que eu estou. Vou mudar isso. Como que eu faço para mudar? Então Confúcio está dizendo, os grandes antigos, quando queria revelar e propagar as mais altas virtudes, punham em ordem os estados em ordem. Punham os seus estados em ordem. Então você vai colocar a sua vida em ordem. Nós vamos aqui, através das palestras, dizer, você vai ter que colocar aí a sua casa em ordem. Foi o que Deus disse para o Ezequias. O Ezequias recebeu a sentença de morte. Pensa só, a sentença de morte. Coloca a tua casa em ordem, porque no lugar em que você está aí, você vai ficar e vai morrer. Virou para a parede e falou, Senhor Deus, até agora só administrando o Estado, fazendo do bom e do melhor, trabalhando para todo mundo e para mim quase nada. Então não está certo, Senhor. Morrer agora não está certo, eu não aceito. Eu gosto de viver, eu quero viver. Mas tem uma sentença de morte sobre o Senhor. Um vírus, um câncer, sabe? Uma síndrome qualquer. Não, eu quero viver. Eu quero viver, eu quero viver, eu quero viver. Aí a Bíblia diz que o Isaías estava saindo lá longe. Aí Deus falou para Isaías, Isaías, mudei de ideia. Pode voltar. Pode voltar e fala para o Ezequias que eu vou dar mais 15 anos para ele viver, ó, o tempo que ele precisa viver. Mais 15 anos. Pronto. Então nós estamos ganhando aqui uma nova oportunidade de viver daqui para frente, mas fatiando, sabe? Fazendo pequenos balanços, de vez em quando, dá tempo de mudar. Quando você faz esses balanços essenciais, dá tempo de você mudar. O ruim é quando você vai atropelando o tempo e a vida. Aí quando você olha para trás, tem só carniça, só atitude ruim. Não, a oportunidade, 15 anos para Ezequias. Então, coloque em ordem. Antes de porem seus estados em ordem, eles punham em ordem as suas famílias, porque eu quero consertar o mundo, mas a minha casa eu não consigo consertar. Opa, filosofia clínica vai ajudar você a fazer o contrário do Zoom. O que o Zoom faz? Amplia. O que vai fazer o filosofia clínica? Vamos diminuir o foco. Agora, é uma promessa de campanha, sabe? Do professor de filosofia. A gente vai ajudar você a diminuir o foco. Às vezes você está mirando demais, muito longe, está querendo chegar lá na Lua. Calma aí. Antes de chegar na Lua, tem que ser astronauta. E para ser astronauta tem que estudar. E para estudar tem que começar pelo ensino médio. E antes de chegar no ensino médio tem que saber o beabá. Então vamos fechar o foco. Às vezes a gente tem que diminuir o nosso sonho de grandeza para poder chegar no sonho de grandeza. Quem disse isso? Salomão. Aonde? No livro de Cantares. As minhas vinhas estão em flor, vai nascer uva demais aqui, mas só se a gente pegar as raposinhas, porque se não pegar as raposinhas vão comer toda a flor da minha vinha. Então você vai ser uma grande personalidade lá no futuro, mas tem que tomar conta de alguns detalhes aqui que estão atrapalhando a sua caminhada hoje. Essa crise vai explodir se você deixar para lá. Então, antes de pôr em ordem as suas famílias, punham em ordem a si próprios. Eu vou consertar o mundo, mas eu não conserto a mim mesmo. Eu sou bom pregador para as multidões, mas não prego para mim mesmo. Não é que eu não prego para meu filho e minha filha, eu não prego para mim mesmo. Eu sou um médico que eu não curo a mim mesmo. Antes de pôr em ordem a si próprios, aperfeiçoavam as suas almas. Você começa a entrar lá dentro da sua consciência e a vasculhar o impenetrável, hein? Antes de aperfeiçoarem as suas almas, procuravam ser sinceros em seus pensamentos e ampliavam ao máximo seus conhecimentos. Então, o ponto de partida é a sinceridade. É você aceitar que você é quem você é, do jeito que você é. Sinceramente falando. Aí você, em sua sinceridade, pode chegar e falar com você mesmo. Teve um filósofo chamado Agostinho, e Agostinho escreveu um livro chamado Solilóquio, é o nome do livro. Solilóquio. Não é uma oração que ele fazia para Deus. Solilóquio significa ele conversando com a alma dele. Então ele conversava coisas profundas com a alma dele e escreveu um livro chamado Solilóquio. Aquilo que você faz na solidão. Então você vai aprender a conversar com sinceridade com você. E essa sinceridade vai chegar ao ponto de você falar o seguinte: você é um picareta, cara. Você está tentando passar a perna em Deus.
Você não é isso aí, sabe, que estão falando. Você é um pouquinho pior. Então essa sinceridade, essa crueza, sabe? Essa crueza que você vai ter de lidar com o seu próprio ego, seu próprio eu, suas próprias manias, os seus fetiches, os seus lugares secretos da alma, isso vai ser tão salutar para você. Aí você vai ler livros do tipo de, ou poemas de Nelson Gonçalves. Pode, crente, ouvir música do Nelson Gonçalves ou ler as poesias do Nelson Gonçalves? Você não sabe quem foi Nelson Gonçalves? Ou Vinícius de Moraes? Você não sabe? Você não sabe quem foi Augusto dos Anjos? Você não sabe quem foi Gregório de Matos? Aí quando você vai para a vida íntima dessas pessoas aí, não tem referência nenhuma de moral. Não tem. Não tem. Moral não. Mas os camaradas escreviam um verso deles assim, e eles colocavam descortinado o que a alma é de verdade. É assim que a alma é, é desse jeito. Então o Augusto dos Anjos, por exemplo, ele vai dizer para você o seguinte: olha, que o beijo, ele é a véspera do escarro. Augusto dos Anjos, o beijo, ele é a véspera, aquilo que vem antes do escarro. Não é do cuspe não, tá? Cuspe é aqui, ó, cuspe. Escarro é aquele negócio, sabe, do tipo sabe, aquilo que você vai puxar lá de dentro assim. Aí o Augusto dos Anjos fala: ah, cospe na boca que te beija, apedreja a mão que te afaga. E por que o Augusto dos Anjos faz isso? Porque ele teve experiências de uma enorme ingratidão com pessoas por quem ele era muito apegado. Então ele escreveu e deixou lá os versos íntimos dele. Versos íntimos, tá? Então a partir da aula que vem, na filosofia clínica, nós vamos aqui, ó, cortar em pedacinhos essa frase e vamos tratar com vocês. Tá ótimo? Querem fazer uma pergunta agora? Comentários? É o momento. Temos alguma coisa aqui da parte dos nossos irmãos da Conhecimento de Fronteira? Deixa eu ver aqui. O chat está aberto, tá bom? Eu gosto bastante desse negócio da... fechei tudo aqui. Da tecnologia. É bom quando a gente tem um domínio melhor, né? Então eu ia ler aqui o chat. Deixa eu ver se eu consigo recuperar o chat. Os irmãos têm algum comentário? O senhor gostou da filosofia clínica? Né? Deixa eu ver. Principais mensagens. Está aqui. Nossa irmã Anice dá paz a todos. Amém? Nosso irmão Tiago Rocha dá glória a Deus. Nosso irmão Anselmo Wiener também dá glória a Deus. Nosso irmão Gentili Alves, ele dá uma boa noite. Professor Rogério está assistindo mais uma live. A paz de Jesus a todos os irmãos. Amém? Nosso irmão Tiago, ele diz: a paz a todos os irmãos do Instituto abençoado para a glória de Deus, né? Rio de Janeiro presente. É assim, sabe? É dizer: eu sou do Rio de Janeiro. Aí o outro irmão fala: eu sou da Paraíba. O outro fala: eu sou de Pernambuco. Eu sou baiano. E nós somos aqui de Guarulhos. Então encher a boca e falar: eu sou da onde eu moro, porque agora eu estou aqui. Então, já que eu estou aqui, eu sou daqui. Nosso irmão Marcos Pinheiro da Paz, tá bem? Cansados, porém perseguindo, ou tá bem, e perseverando. Nossa irmã Ana Lúcia também dá a paz e a boa noite, tá bem? Ela disse que passou dos 40. Então, minha irmã, a senhora está chegando perto do cabo da Boa Esperança, né? E ela está dizendo: Eclesiastes 12 se aproxima. Está ótimo. Então, que Deus abençoe os nossos irmãos aí da internet, do canal Teólogo de Fronteira, assim como os amados irmãos e irmãs aqui também. Podemos terminar a palestra de filosofia clínica. Espero que tenha gostado, irmã Gabi. Tá bem? Esperamos realmente que isso aí seja salutar para você, para a sua vida, assim como para o nosso amado irmão também. E não esqueçam, tá bem? Nós estamos aqui na segunda-feira com a aula de inglês profissionalizante, a partir das 8 da noite com a professora Gabi, mas antes das 7 horas da noite o professor João estará aqui com práticas musicais.
E na segunda-feira nós vamos começar aqui presencialmente o curso de Ciências Bíblicas, tá bem? A partir das 8 horas. Enquanto a irmã Gabi estiver ensinando aqui inglês, nós vamos estar ensinando Ciências Bíblicas para uma outra turma, tá bem? Quer dizer, quem não faz inglês vai fazer Ciência Bíblica, tá bom? Agora, se já faz inglês, fica no inglês, porque aí o Ciência Bíblica vai estar gravado, e como está gravado, quer dizer que as pessoas vão poder participar online também. Perfeito? Bem, Deus abençoe a todos os irmãos aí da internet, tá bom? Nós vamos orar agora. Eu gostaria aqui de chamar o pastor João para fazer esse encerramento, tá bem? E esta oração. Eu